Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Espero que todos estejam bem, com saúde. Espero que todos estejam fazendo as suas atividades. Eu estou aqui disponível para ajudá-los a entender, né, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre calor e vamos falar hoje sobre a quantidade de calor. Quantidade de calor, né, em uma substância, quantidade de calor em uma reação. Vamos entender um pouco sobre como identificar e saber a quantidade de calor. Mas antes, nós vamos fazer a correção do exercício da página 243. Então, abram aí os livros, o seu livro, na verdade, na página 243. É só uma página. Nós vamos ter 3 questões e aí nós vamos agora fazer a correção. A primeira questão diz o seguinte: complete o quadro abaixo com os valores da temperatura de ebulição e difusão da água na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin ao nível do mar. Então, vamos lá? Então, ponto de ebulição é o ponto em que aquela substância se torna em vapor. Ponto de fusão é o ponto que aquela substância sólida se torna em líquido. Então, no caso, em graus Celsius, o ponto de ebulição é 100, o ponto de fusão é 0. No caso de Fahrenheit, o ponto de ebulição é 212 e o ponto de fusão 300 e, aliás, meninos, 32, né? Tô vendo coisas demais. E no caso de Kelvin, o ponto de ebulição é 373,15 e o ponto de fusão 273,15. Ok? Aquela escalazinha que nós já estudamos na aula passada, que é muito importante vocês saberem para aprender a resolver as questões. Na segunda questão, ele diz o seguinte: o nitrogênio líquido é um elemento utilizado em laboratórios. Nesse estado físico, sua temperatura se aproxima de 77 Kelvin. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, quanto é 77 Kelvin em Celsius? Vamos ver agora. Para isso, nós vamos usar a fórmula de relação que nós já aprendemos na aula passada. Se eu quero Kelvin, aliás, se eu quero Celsius e eu tenho Kelvin, então eu tenho que pegar uma fórmula que tenha esses dois tipos de temperatura. No caso, seria TC, temperatura em Celsius, igual a temperatura em Kelvin, menos 273,15. Vou só substituir a temperatura Kelvin, TC igual a 77, que foi o valor que a questão me deu, menos 273,15. Fazendo essa subtração, a temperatura Celsius será igual a menos 196,15 graus Celsius. O que isso significa? Que 77 graus Kelvin equivale a menos 196,15 graus Celsius. Ok? Terceira questão. Observe o aparato mostrado na imagem que mede a dilatação de corpos abaixo. Letra A. O que vai acontecer com o ponteiro deste aparato? Então, vocês estão observando na imagem que vocês estão vendo que há uma fonte de calor que está esquentando o fio metálico, né? E esse fio metálico está ligado a um ponteiro que está puxando esse fio metálico. Então, o que vai acontecer com ele, gente? Letra A, ele se deslocará para a direita. Por que isso vai acontecer? Explique o funcionamento do aparato. Bem, a fonte de calor que está aqui, né, nessa imagem, vai aumentar a temperatura do fio metálico, que por sua vez vai dilatar. Ele vai aumentar um pouco, aumentando de volume. Isso empurrará uma haste que, por sua vez, empurrará o ponteiro para a direita. É isso? Então, é isso que vai acontecer, ok? Então, meninos, façam aí a correção, vejam, né, aquilo que vocês não responderam, que erraram, e façam a correção adequada, corretamente. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a quantidade de calor. E eu quero iniciar fazendo um comentário que está no livro de vocês, que diz o seguinte, que uma certa pessoa, no caso aqui Reginaldo, colocou 2 panelas sobre chamas iguais de um fogo. Coloquei essas chaminhas aí para você só visualizar o que pode ter acontecido com o Reginaldo, né? Em uma das panelas, ele colocou 1 litro de água
E na outra panela, 2 litros, ambos na mesma temperatura. Aí a pergunta é, em qual das panelas a água atingirá a temperatura de ebulição em menor tempo? A que tem 1 litro de água ou a que tem 2 litros de água? O que vocês acham? Pensem um pouco. Qual das panelas atingirá a temperatura de ebulição? Quer dizer, ela vai ferver, ela vai evaporar, né? Que é ebulição, a temperatura de ebulição é, no caso de Celsius, é 100 graus Celsius, que é o momento em que a água começa a evaporar. Então, quem vai atingir essa temperatura? Primeiro, a panela que tem 1 litro ou a panela que tem 2 litros? Bem, qual das panelas atingirá a temperatura de ebulição em menor tempo? A panela que tem a menor quantidade de água, que no caso a panela que tem 1 litro. Por quê, gente? Porque a quantidade de calor necessário para um corpo atingir determinada temperatura depende da sua massa. E no caso, a panela com 2 litros de água tem uma massa bem maior. Então, quanto maior for a massa, mais tempo ela vai precisar. Quanto menor for a massa, menor tempo ela vai precisar para atingir, né, a temperatura de ebulição. Então, vocês estão vendo que a quantidade de calor ela está relacionada à quantidade da massa, ok? Deu para entender, né? Bem, a quantidade de calor ela é representada pela letra Q. Na fórmula, nós vamos usar a letra Q, representando a quantidade de calor. A unidade que será usada é o joule, que nós já até fizemos, né? Falamos já um pouco sobre ele. Aí, ela também, em muitos momentos, é usada calorias, né? Principalmente nos alimentos, né? Quando você quer saber a quantidade de teor calórico de um certo alimento, ela vai vir em cal ou quical. 1 cal equivale a 4,19 joule, caso você precise fazer a transformação, ok? Aí eu coloquei essa tabela, meninos, mostrando a quantidade de calorias que tem em alguns alimentos, que é chamado de quical, que é a energia que aquele alimento tem. Vocês sabiam que, dependendo do valor calórico de um alimento, ele pode, né, levar você a engordar muito. Por isso que precisa se ter uma dieta balanceada, com menos calórico, para evitar que você venha engordar a mais, né, ter uma massa a mais daquilo que o seu corpo, né, precisa. O nosso corpo, ele precisa de uma quantidade de massa corporal, dependendo da formação dos nossos ossos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a quantidade de calorias que você estiver ingerindo for muito alta, vai produzir o que nós chamamos de gorduras. O alface, né, 20 folhas de alface, ele tem 15 quical. A batata frita, ela em 2 unidades de batata frita tem 274. Vixe, meu pai. 2 unidades, 2 batatinhas. Chocolate em barra, um tablete, 528 calorias. A Coca-Cola, 39 calorias, meu copo. O macarrão cozido, 111. O mamão, 32. A margarina vegetal, 720, gente. Por isso tem que diminuir a quantidade de margarina, né? A manteiga é a mais ideal. Mas a margarina tem que se ingerir de forma reduzida. O pão, 269 calorias, o repolho cru, 28, o sorvete industrializado, 2 bolinhas de sorvete tem 174 calorias. Muitas vezes, a gente se pergunta, né? Quantas calorias de alimento eu preciso ingerir durante o dia?
Bem, para que eu não venha engordar, a quantidade de caloria vai variar muito de uma pessoa para pessoa, porque vai depender do que ela gasta. Se eu sou uma pessoa que faço muitas atividades físicas, que faço muitos exercícios, que estou sempre caminhando, estou jogando futebol, né, ou algum outro tipo de esporte que exija um consumo de energia, então eu posso consumir um pouco mais de caloria. Por quê? Porque eu estou consumindo muito, mas eu também estou degradando muito, porque eu estou me alimentando de muita caloria, mas eu faço atividades que exigem muita caloria e acabam consumindo aquela caloria que eu ingeri. Então, a quantidade vai depender muito de como você tem perdido essas calorias. Uma pessoa, por exemplo, que é sedentária, ela tem que ingerir poucas calorias, porque o que vai acontecer se ela continuar ingerindo muitas calorias? Ela vai engordar, porque aquilo que vai ser armazenado se torna em gordura. Então, respondendo essa pergunta que muitas vezes nós temos, qual é a quantidade de energia, de calorias necessária para que eu venha ingerir durante o dia? Vai depender muito dos meus movimentos, né? De como eu me exercito. Hoje nós temos um problema muito sério de obesidade. Por quê? Porque hoje todas as pessoas em geral, principalmente os jovens, têm uma vida muito sedentária, não é? Nós passamos muito tempo sentado olhando o celular, nós passamos muito tempo no computador, então muito tempo parado. Né? As crianças hoje, elas não brincam como antigamente, correndo no meio da rua, jogando futebol, brincando de carimbo, né? Carimbando. Eu sou do tempo do carimba, gente. Brincando, fazer aquelas atividades. Então, a maioria das crianças, elas brincam jogando. Elas brincam jogando, né? No celular, sentado, parado. E consumindo, porque ela está sentada, ela está ali com seu celular, às vezes com refrigerante, com bolo, com chocolate ali, sentada, consumindo sem gastar energia. E aí aquela caloria, aquelas quilocalorias vão se tornando no futuro em gorduras, o que vai causando a obesidade. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado com a nossa forma de viver, né? De como nós temos vivido no nosso dia a dia. Será que nós temos praticado esporte? Será que nós temos valorizado a questão do esporte? É uma reflexão que nós temos que fazer. Outra reflexão é com relação ao que eu tenho consumido, ao que eu tenho comido. Que tipo de alimento eu tenho ingerido? Outra reflexão que nós precisamos fazer. Ok, meninos? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o que é calor específico. Eu coloquei essa imagem para vocês de duas panelas, onde em uma panela foi colocada água e em outra panela foi colocada óleo. Ambas foram levadas ao aquecimento e dentro dela foi colocado um termômetro para medir a temperatura. Então, o que se observou? Que a temperatura do óleo, ela subiu rapidamente, mais rápida do que a água, né? E quando desligado, né, quando tirado do fogo, a temperatura do óleo também houve uma variação bem mais rápida do que a da água. Então, diante disso, o que nós podemos concluir? Que óleo e água, eles têm calor específico diferente. Por que eu observo isso? Porque a forma em que a temperatura foi alterada, o tempo que levou para a alteração da temperatura deles foi diferente, da água foi diferente do óleo. Então, isso demonstra que ambos têm calor específico diferente. Mas, professor, o que é calor específico? O calor específico é a capacidade que uma substância tem de ceder e absorver calor. É uma capacidade. Cada substância, ela vai ter uma capacidade diferente. O que é isso, professora? Tem substância que ela esquenta mais rápido do que outra. Tem substância que ela esfria mais rápido do que outra. Então, isso
está falando do calor específico dela. Dependendo do calor específico que aquela substância, que aquele material tem, ele vai ou ceder ou absorver calor em uma intensidade maior ou menor. O calor específico ele é representado pela letra C. E a unidade do calor específico é caloria por grama graus Celsius. Então, é essa unidade que nós vamos usar. Eu coloquei aí o calor específico de algumas substâncias, né? Como a água. O calor específico da água é 1 cal por grama graus Celsius. E o calor específico do etanol, né, é 0,58. Do óleo, 0,47. Do alumínio, 0,21. Vocês observam que cada um vai ter um calor específico diferente. Isso? Quando eu falo da unidade, que é cal por grama grau Celsius, o que é que eu estou dizendo? Que 1 grama de água, aliás, que para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius, né? Em uma temperatura 1 grau Celsius, ela deve absorver 1 cal, ok? Olha o que ela está dizendo nessa unidade de medida. Que para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius, ela vai precisar de 1 caloria, ok? Aí, já que, olhando aí para o valor específico do óleo, já que 1 grama de óleo, né? Aliás, para que 1 grama de óleo aumente 1 grau Celsius, ele vai precisar de 0,47 caloria, que é o calor específico do óleo, ok? Ok, então vamos lá. Bem, vamos aprender a equação para calcular a quantidade de calor. A expressão que nós vamos usar é essa que eu coloquei para vocês. Q, lembra que eu falei que Q representa a quantidade de calor, é igual a M, que é a massa, o C, que é o calor específico, e a variação da temperatura. Então, é essa fórmula que nós vamos usar. Q igual a massa vezes C vezes delta T, que é a variação de temperatura. Agora, nós vamos fazer um cálculo de uma expressão que eles colocaram aí no livro, onde a água tem massa igual a 200 gramas e o óleo tem massa igual também a 200 gramas. Não é isso? É uma situação que tem no livro. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só, na página 246. Considere que na situação do início da página anterior foram utilizadas 200 gramas de água, que eu coloquei aí, e 200 gramas de óleo. Qual é a quantidade de calor necessária para elevar em 5 graus Celsius a temperatura desses materiais, dos dois materiais? Bem, fiz aqui já para vocês. Vou usar a fórmula lá de cima. Então, na primeira, que é relacionada à água, Q igual a massa da água, que é 200 gramas, vezes o calor específico da água. Professor, como é que eu vou saber o calor específico da água? Gente, olha aqui a tabelinha. Qual é o calor específico da água? Não vai mudar. Sempre vai ser a mesma. Geralmente, a questão vai te dar, ou eu vou dar para vocês. Alguns você já deve saber. Por exemplo, da água, já pode memorizar. O calor específico da água é 1. Então, vou voltar lá na questão. O calor específico da água é 1 e a variação da temperatura é 5. Só multipliquei 200 vezes 1, 200. 200 vezes 5, 1000 calorias, ok? E a do óleo? Do mesmo jeito, a mesma fórmula. Qual é a massa do óleo? 200 gramas. Qual é o calor específico do óleo? Opa, perdoe, gente. Vou lá e volto na tabela. Qual é o calor específico do óleo? 0,47, ok? Ok? 0,47 vezes a variação do tempo. Então, 200 vezes 0,47 vezes 5, 470
vertical. Então, o calor, a quantidade de calor, tanto da água como do óleo, está aí para vocês, né? E essa questão, ela está na página 246, lá no início da página, que é a questão 3. Ok, meninos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Aprendemos sobre como calcular a quantidade de calor e um pouco sobre o que é calor específico. Na próxima aula, nós vamos continuar, ok? Qualquer dúvida que tiverem, coloquem no grupo, que nós vamos estar tirando, gente. Pois um cheiro, tchau, até a nossa próxima aula.